Alô, meus queridos irmãos, queridos amigos, queridas amigas, queridas que me acompanham pelo YouTube, pelas redes sociais, pela internet, pelo WhatsApp. Todos vocês sejam bem-vindos, irmão. Nós estamos juntos mais uma vez para compartilhar o Evangelho eterno a todo mundo. Jesus disse lá no Evangelho de João, no capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Meus queridos, é o que nós estamos fazendo desde o princípio. Examinando a palavra de Deus, examinando as Escrituras. Meus queridos, hoje nós vamos para o estudo número 21. Nós vamos falar, irmão, da construção do santuário. Nós vamos falar sobre o santuário, vamos falar também da salvação pela graça. Né? Tem uma ideologias aí, né, que pregam que alguns querem ser salvos pela lei, são salvos pela lei, com o povo que quer ser salvo pela lei, mas a salvação é pela graça. Nós queremos confirmar nesta tarde, irmão, que a salvação sempre foi pela graça, tá? Nós guardamos os mandamentos de Deus porque nós somos salvos pela graça. Sem a salvação pela graça, irmão, ninguém será salvo. Então, nós obedecemos aos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus, ele representa o caráter de Deus, tá? A lei não salva, mas a lei apenas ela mostra o pecado, mas a salvação é pela graça. A salvação é Jesus Cristo. Hoje nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 25, no versículo 8. Né? Ali Deus fez um pedido para Moisés. Mas antes de nós lermos, vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, por estar mais uma vez com a Tua palavra em nossas mãos. Para junto, ó Deus, examinar a Tua palavra, porque nós encontramos nela a vida eterna e são elas mesmas que testificam de Ti, Senhor. Tome em Tua santa mão a nossa vida e prepare para o encontro contigo. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. No livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 8, olha o pedido especial que Deus fez para Moisés. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. No meio de quem, irmão? No meio do seu povo. Moisés estava no deserto entre Canaã e Egito, entre o Egito e Canaã. Quando Deus tirou os filhos de Israel do Egito, levou para a terra de Canaã, e eles estavam agora no deserto. A Bíblia diz que eles passaram 40 anos andando, rodando pelo deserto. E ali Deus estava acompanhando o seu povo, e Deus pediu a Moisés que construísse ali um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Para que Deus pudesse, irmão, reabilitar o seu povo, porque eles tinham passado 430 anos no Egito como escravo e esqueceram dos mandamentos de Deus, esqueceram da verdadeira adoração do verdadeiro Deus. E ali Deus estava habilitando o seu povo, tá? Por isso Deus mandou que Moisés construísse um santuário. E ali diz que no capítulo 25, verso 40, Deus disse a Moisés: e faça tudo conforme eu te mostrarei, né? O modelo, né? Deus mostrou o modelo para Moisés, como ele deveria construir o santuário terrestre. O modelo do santuário que estava no céu. Tá, meus queridos? Então, ali Moisés construiu o santuário. E ali, aquele santuário, irmão, ele tinha 2 compartimentos. Primeiro tinha o pátio, né? Ali onde se reunia todo o povo que levava as suas ofertas, né, o seu sacrifício, eles ficavam no pátio, que estava ali ao redor do santuário. Aí tinha, o primeiro compartimento chamava-se o lugar santo, e o segundo compartimento chamava lugar santíssimo, dividido pelo véu. Antes do véu, o lugar santo. Ali onde os sacerdotes entravam todos os dias para realizar o trabalho de sacrifício, né? O trabalho de adoração a Deus. Ali onde os sacerdotes ali entravam com o transgressor, e ali era sacrificado os cordeiros, né?
os animaizinhos, porque ali Deus mandou construir santuário para que Deus pudesse habilitar o seu povo a adorar a Deus da maneira correta, com a verdadeira adoração. Então, eles adoravam a Deus através de uma oferta de sacrifício. No livro de Número, no capítulo 28 de Número, versículo 4, 28 de Número, versículo 4, ali Deus mandou que ali, irmão, deveria ser imolado 2 cordeiros, um pela manhã e outro pela tarde. Aquele cordeirinho, irmão, deveria ser sem mancha e sem defeito. Aquele cordeirinho, irmão, simbolizava o Messias que haveria de vir, Jesus que haveria de vir a esse mundo e morrer, ser sacrificado para perdoar, para nos salvar. Por isso a salvação, irmão, toda a vida foi pela graça. Toda a vida que as pessoas pecavam em Israel, ali, ele levava um cordeirinho ao santuário, né? E ali o sacerdote colocava a mão sobre a cabeça daquele animalzinho, juntamente com a mão do transgressor, do pecador. E ali ele sacrificava o cordeirinho, derramava seu sangue, e quer dizer que ali, simbolicamente, o pecado daquele pecador era transferido para aquele animalzinho, para o cordeirinho. Quer dizer, que transferido para Jesus. E durante todo o ano, irmão, aquele pecado ficava acumulado ali no lugar santíssimo. No lugar santo ali entrava o sacerdote todos os dias para realizar o trabalho de sacrifícios. Mas no lugar santíssimo, no segundo compartimento depois do véu, ali, irmão, entrava o sumo sacerdote uma vez por ano, no dia da expiação, para remover o pecado de todo Israel e todos os transgressores, irmão, que eram oferecer seu sacrifício ali através daquele cordeirinho. E ali o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. No lugar santíssimo ali também estava a Arca da Aliança, com os 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que Deus escreveu com seu próprio dedo em tábua de pedra, né? E deu para Moisés no Monte Sinai. Estava dentro da arca e aquela arca era guardada ali no lugar santíssimo. Quer dizer que a presença de Deus estava ali através da arca, né? Dos mandamentos de Deus. Meus queridos, e assim Israel foi instruído como deviam adorar a Deus, né, com a verdadeira adoração. Então o povo de Israel, irmão, estava ali para ser representante do mundo inteiro, do mundo pagão, para representar a adoração do verdadeiro Deus, né, e como adorar o verdadeiro Deus. Era através de sacrifício de animais. De manhã eles ofereciam um cordeirinho, né, e à tarde oferecia outro cordeirinho. Aquele cordeirinho era imolado, sacrificado, que representava Jesus. Todos os transgressores, irmão, todos os pecadores que levavam o cordeirinho, eles tinham certeza que aquele cordeirinho era Jesus, que um dia haveria de vir a esse mundo, ser morto, ser sacrificado para nos salvar. Todos sabiam, irmão, que a salvação era pela graça, era por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a graça que nos salva. Não tem, irmão, a outro que nós devemos recorrer para nós sermos salvos, a não ser em Jesus Cristo. E assim, irmão, durante os 40 anos, aquele santuário, aquele tabernáculo era portátil. Ele era levado de um lugar para outro. E ali era o lugar em que Deus se encontrava com seu povo, e ali era a maneira de o povo adorar a Deus, tá? Reunidos, congregados, né? Por isso Deus mandou que construísse um santuário, irmão, para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. Hoje, irmão, nós temos o mesmo santuário, a igreja. Deus tem a sua igreja aqui na terra, a verdadeira igreja, irmão. Um povo que guarda os mandamentos de Deus, tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Quando Jesus esteve aqui na terra, irmão, quando Jesus se apresentou ali a João Batista para ser batizado, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 29. Capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João. João apontou para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava, irmão, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Todo aquele cordeirinho que vinha sendo imolado ali, irmão,
todos os dias, representava Jesus, e ele veio a esse mundo. Ele foi batizado por João no Rio Jordão. Nós estudamos no estudo anterior. E ali Jesus foi batizado, e ali Jesus iniciou seu ministério, uma pregação do Evangelho eterno a todo mundo. E ali Jesus, irmão, através dos seus 12 apóstolos, Jesus ali, irmão, edificou a nova igreja, a igreja primitiva, a igreja cristã primitiva. Ali um dos apóstolos, irmão, pregaram o Evangelho a todo mundo. Quando Jesus subiu ao céu, ele capacitou os apóstolos através do derramamento do Espírito Santo, e os apóstolos foram capacitados, irmão, a pregar o Evangelho a todo mundo. Lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 23, Paulo chegou a dizer, irmão, que esse Evangelho, o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho eterno, foi pregado a toda criatura debaixo da terra. Tá? Não ficou ninguém, irmão, que não ouviu falar da ressurreição de Cristo. Hoje, irmão, nós, o povo de Deus, a igreja de Deus, nós, adventistas do sétimo dia, estamos pregando o Evangelho eterno a todo mundo, dizendo ao mundo inteiro que Jesus está voltando. A palavra, irmão, adventista, igreja adventista, porque ela prega o advento, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Do sétimo dia, porque nós guardamos o sábado, o único dia, né, que Deus mandou que nós guardássemos, que nós descansássemos. É o quarto mandamento da lei de Deus. Por isso, nós chamamos Adventista sétimo dia. Mas aqui está, irmão, a igreja de Deus, a igreja que guarda os seus mandamentos e tem o testemunho de Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? Então, a igreja de Deus, irmão, sempre foi, desde que Adão pecou, até o dia em que Jesus, irmão, foi imolado, né? Até o dia que de Jesus voltar, irmão. A igreja adventista, irmão, é aquela igreja, é a igreja que prega toda a verdade, todo o Evangelho eterno, tá bom? E existem muitas infiltrações, muitas mudanças, falsos cristos, falsos profetas, né, ensinando falsas doutrinas, falsas igrejas, né, ensinando, pregando o Evangelho da prosperidade, tá? Mas nós pregamos, irmão, toda a verdade da palavra de Deus. Por isso, ela é intitulada, irmão, o Evangelho Eterno. A Igreja de Deus prega o Evangelho Eterno. Toda a Bíblia, Velho e Novo Testamento. Por isso, nós estamos aqui, irmão, concluindo o nosso estudo bíblico. Procura a Igreja Adventista, irmão, do sétimo dia. É a igreja que está pregando, que prega toda a verdade do Evangelho Eterno. É a igreja que está anunciando a breve volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos o povo, irmão, que guardamos os mandamentos de Deus, porque nós somos salvos pela graça. Ninguém é salvo por guardar a lei, porque a lei em si, ela não salva ninguém. Ela apenas mostra o pecado, nós já estudamos aqui, né? Então, a lei só mostra o pecado, não mate, não rouba, ela não salva. Quem salva é Jesus Cristo, a salvação é pela graça, sempre foi pela graça, desde o Velho a Novo Testamento. Por isso eu estou pedindo, irmão, vocês procurem a igreja Adventista sétimo dia, mais próximo da sua casa para você congregar, porque Jesus está voltando, meus queridos. Então, o pacto que eu fiz com Deus, irmão, e o pacto da igreja de Deus é pregar o Evangelho Eterno a todo mundo. Por isso nós estamos divulgando o Evangelho Eterno a todo mundo. A gente testemunha todas as gente. Então Jesus voltará. Procura a Rádio Novo Tempo, a televisão Novo Tempo. Uma televisão, uma rádio sem fins lucrativos. Não temos propagandas comerciais. O fim da Rádio Novo Tempo, da televisão Novo Tempo, é pregar o Evangelho Eterno a todas as pessoas. Porque Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, irmão, e for batizado será salvo. Então, irmão, aqui está, irmão, todo o Evangelho Eterno, toda a verdade da Bíblia Sagrada. E nós vamos continuar, irmão, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, procurem-nos. Procura a Novo Tempo, tá? Procura, né? Nós estamos aqui, irmão, pronto a responder qualquer pergunta dentro da Bíblia, fora da Bíblia não. Dentro da Bíblia, toda a verdade da palavra de Deus.
Nós estamos pregando, anunciando que Jesus vai voltar. E Jesus está voltando. Eu quero estar lá. Você também quer estar lá? Então vamos, irmão, se congregar na igreja de Deus. A igreja, irmão, que prega o Evangelho eterno. A igreja que prega a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E naquele dia, irmão, eu quero estar lá, meus queridos irmãos. Eu quero ver todos vocês lá, tá? Todos que estão me assistindo pelo YouTube, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pela internet. E todos que estão assistindo Novo Tempo, irmão. Vamos se preparar para encontrar com Jesus. Essa igreja mundial, que ela está em todo mundo, pregando o Evangelho a todas as pessoas, então Jesus voltará. Que Deus, dentro de muito em breve, irmão, Jesus está voltando e nós queremos estar lá no céu. Eu quero te ver lá no céu também, tá? Não vamos ficar de fora. Vamos buscar a Deus. Vamos obedecer a Deus conforme está na palavra de Deus. Deus diz assim, assim é. Que Deus nos abençoe, né? Que dentro de muito em breve, irmão, nós não precisamos mais estar aqui pregando o Evangelho um para o outro, porque todos nós já estaremos para sempre com o Senhor na eternidade. Jesus está preparando lugar, mas Ele quer me ver lá, Ele quer te ver lá. Vamos se preparar. Que Deus nos abençoe, é o nosso desejo e a nossa oração. Amém.